Se você acha que precisa investir muito em anúncios online para começar a vender, esse vídeo vai virar completamente a sua chave. Eu vou te mostrar exatamente quanto você precisa investir em tráfego pago para começar a ter resultados todos os dias, mesmo que você esteja com um orçamento apertado. Inclusive, eu vou compartilhar com você um caso real de uma cliente minha que começou investindo R$ 12 por dia e hoje investe mais de R$ 5.000 por mês e fatura mais de R$ 50.000 todos os meses. E o melhor, você também pode ter esse resultado desde que você invista do jeito certo e na hora certa. Fica comigo até o final que eu vou liberar para você gratuitamente o meu assistente de análise de métricas que eu uso para saber quando que eu devo aumentar ou diminuir os orçamentos das minhas campanhas. Certa vez eu conversando com um empresário, dono de um negócio, e ele me falou o seguinte: Ricardo, se eu soubesse que eu ia investir R$ 5.000 aqui em anúncio e ia me voltar pelo menos aí 30% a mais, cara, eu não teria dúvida que eu investiria. E quando ele me falou isso, eu entendi que os empresários, os donos de negócio, você que está assistindo esse vídeo agora, você não investe mais em anúncios online porque você não consegue ter previsibilidade. Se você não tem previsibilidade, você não vai continuar investindo, às vezes vai ficar com medo. Essa vai ser uma aula mais conceitual, mas ela é muito importante para você que está iniciando sua jornada nos anúncios online. Eu dividi essa aula em 8 pontos que você precisa entender sobre o orçamento das campanhas dos anúncios online. E o primeiro ponto é entender como que funcionam os orçamentos no tráfego pago. A magia do tráfego pago está exatamente em você poder controlar o orçamento diariamente. Por exemplo, antigamente quando você investia, ou se você já investiu ou não investiu, mas antigamente o marketing funcionava assim, as pessoas investiam em televisão, investiam em rádio, em outdoor, em panfletagem. E quando você investe nesses meios tradicionais, você não tem o controle do seu orçamento diariamente. Você paga uma propaganda, você já dá o valor total e o controle está na mão do anunciante. Dentro da plataforma, dentro dos anúncios online, no Meta, no Google, você consegue controlar o orçamento diariamente. Não precisa ter um valor fixo mensal. Você pode começar com um valor menor e ir aumentando no decorrer do mês, quando os resultados forem crescendo. Isso te dá muita liberdade para você aumentar, pausar ou reduzir o orçamento a qualquer momento das suas campanhas, dependendo do resultado. Agora que você entendeu como que funcionam os orçamentos das campanhas de tráfego pago, nós vamos para o segundo ponto. Você precisa respeitar o período de aprendizado das plataformas. Quando você começa a anunciar, você pensa que o Instagram, o Facebook, o Meta, o YouTube, o Google são uma máquina de imprimir dinheiro. E de verdade mas só que você tem que ter um período de maturação das campanhas. Tem que ter um período de aprendizado das campanhas. Por exemplo, as pessoas acreditam que elas vão subir uma campanha hoje e amanhã ela já vai estar multimilionária. E na verdade não é assim. Se fosse assim, seria muito fácil. Você precisa entender que quando você sobe uma campanha de anúncio, você está comprando dados. E você vai pegar o seu anúncio, por exemplo, você vai anunciar um iPhone, vamos supor, um celular. O Meta, o Google, ele vai pegar o seu anúncio, ele vai imprimir para algumas milhares de pessoas e ele vai entender quem são as pessoas que têm a maior probabilidade de estar comprando esse celular. E existe um período mínimo que as plataformas indicam para as campanhas começarem a dar bons resultados. Esse período é de 7 dias. Então, sempre que você subir uma campanha, é interessante que você deixe pelo menos 7 dias para você analisar se os resultados são bons ou se eles não são. Se você está fazendo campanha de conversão, o Meta pede no mínimo aí 50 conversões para ele começar a otimizar as campanhas. Isso aí, 50 conversões em 7 dias, tá ok? Em 7 dias. O erro mais comum que eu vejo nesse ponto é as pessoas investirem por poucos dias, não verem resultados e simplesmente desistir. E acontece que você não deixou nem um período mínimo as campanhas rodarem para as plataformas conseguirem dados sobre os seus potenciais clientes para te fornecerem os melhores resultados. Então, o segundo ponto é, você precisa respeitar o aprendizado das plataformas. Sempre que você subir uma campanha, você tem que pelo menos deixar aí de 5 a 7 dias elas rodando, pelo menos conseguir ali uma média de 1.000 a 5.000 impressões
para você estar avaliando verdadeiramente os resultados. E o terceiro ponto que eu quero passar para você é a regra dos 90 dias. Toda campanha, ela precisa ali de pelo menos uns 90 dias para ela começar a atingir bons resultados, resultados significativos. Aí você pode me perguntar assim, Ricardo, quer dizer que eu vou ter que gastar dinheiro durante 90 dias para as campanhas começarem a dar resultados? Ouça com muita sabedoria. Quando você cria uma campanha, você pode fazer as configurações dentro dos conjuntos, dentro dos criativos, e aí essa campanha ela vai pegando inteligência quando você vai fazendo ali os ajustes, né? Dentro do conjunto você vai ajustando o público, ajustando os criativos, mas você sempre vai fazendo isso dentro das campanhas, porque você vai dando inteligência para a plataforma, você vai dando inteligência para o Meta, para o Google, para eles entenderem como que funciona melhor o seu público, os seus criativos e a sua oferta. Então, durante esses 90 dias que você vai estar fazendo campanha, você vai estar ajustando criativos, você vai estar ajustando público, você vai estar ajustando oferta, vai estar ajustando site, tudo isso para estar otimizando o melhor resultado. Então lembre-se bem, os primeiros 90 dias é o período essencial para construir campanhas sólidas. Eu vou te dar um exemplo aqui de um cliente que eu estou com ele já tem 3 anos e eu vou mostrar aqui na tela do computador que no primeiro mês a gente teve ali um resultado bem pequenininho. E a campanha continuou performando por muito bem. Eu vou estar mostrando aqui para você. Vou colocar aqui para você o primeiro dia que a gente investiu em anúncio nessa campanha aqui. Foi no dia 24/1/2024. Vou atualizar aqui para vocês. Você vê aqui que essa campanha, esse pacote Zoom aqui, ó, foi 5 mensagens, R$30 investido. E aí eu vou mostrar para vocês, ó, o resultado dos primeiros 90 dias. Você percebe que a gente começou investindo bem pouquinho, investindo ali R$30 nos primeiros dias. Depois, com o passar do tempo, a gente aumentou para 30, fomos aumentando para 50, para 100, 120. E aí, ó, nos primeiros 90 dias, a gente investiu aqui, ó, R$1.981, né? Quase R$2.000, ó, o custo por resultado aqui. Se você ver aqui, ó, essa campanha aqui, eu só ia mexendo dentro da campanha, né? Procurando público, mudando criativo, e aí isso ia dando um bom resultado. Você vê aqui o máximo que ela está rodando, até hoje ela está rodando, ó, a gente já investiu mais de R$20.000 nessa campanha. Você vê que o custo por resultado aqui embaixo, ó, ela continua se mantendo, né? R$4,90, R$4,90 por mensagem. Então, o que eu estou te falando aqui é resultado real, é o que eu faço nas minhas campanhas, nos meus negócios, para os meus clientes e que dá certo. Então, o terceiro ponto é regra dos 90 dias. Deixe as campanhas trabalhando por no mínimo 90 dias, que é quando elas começam a decolar e dar muito resultado para você. E o quarto ponto que vai complementar os demais é tenha uma verba de guerra. E o que é essa verba de guerra, Ricardo? A verba de guerra é um valor que você vai separar para você estar investindo nos anúncios e que se esse dinheiro não retornar, ele não vai fazer falta para o seu negócio. Quando eu comecei a anunciar para captar clientes para os meus negócios, eu investia R$300 por mês, porque esse valor era um valor saudável que se eu não vendesse nada, se eu não tivesse nenhum retorno, eu não ia sentir falta. Então eu comecei com 300, que dá ali mais ou menos R$10 por dia. Depois eu fui para 350, 400, 500, 600, 1.000, 2.000. Você começa com um valor e não para, porque lembra que eu te falei que são 90 dias, né? 3 meses para você estar ali desenvolvendo uma campanha que dê bons resultados. Então, você precisa separar essa verba de guerra do seu negócio para você investir nos anúncios online. O quinto ponto é escale seu investimento com segurança. Agora que você tem uma verba de guerra, vamos supor R$300, que foi como eu comecei, você vai investir R$300 no seu primeiro mês. No segundo mês você aumenta para 400, 500. À medida que você for vendo os resultados, você vai aumentando aí a sua verba, o investimento nos anúncios. Lógico que eu vou te mostrar aqui como você está escalando, né, as campanhas à medida que os resultados forem vindo, ou pausando se o resultado não estiver vindo, mas você vai escalar a sua campanha de forma gradual. Por exemplo, você está investindo R$300 por mês, que dá mais ou menos ali R$10 por dia, 15, e aí do nada você coloca 50, você
corre um grande risco de você resetar a inteligência da sua campanha e aí você vai perder toda a inteligência e vai ter que começar todo o processo de novo. Então, a escala ela é gradual, né? Eu sempre indico que você está escalando suas campanhas ali, a verba de 20 a 30% por dia no máximo, tá bom? Para não perder a inteligência da campanha. E o sexto ponto da nossa aula de hoje é: fique atento aos sinais que algo está dando errado. Se depois de 30 dias você não tiver tido nenhum resultado, nenhuma conversão, mesmo investindo 10, 15 reais por dia, independente do valor do seu produto, em 30 dias, você já tem a possibilidade de você ter um resultado significativo. Com 30 dias investindo, mesmo que investindo pouco, você é capaz de ter resultado. Se você não está tendo resultado, você vai ter que analisar os seguintes pontos. Será que a sua página está realmente boa? Sua página de vendas, as conversas no seu WhatsApp, sua oferta está boa ou não está? Seu criativo está ruim, a segmentação está mal feita. Existem vários pontos para você analisar. E agora eu vou te dar um super bônus aqui nesse sexto ponto, que é o meu assistente de análise de métricas. Eu disponibilizo esse assistente apenas para os meus alunos dentro do meu curso e também para os meus mentorados, mas eu vou estar disponibilizando para você gratuitamente. No final do vídeo eu vou te explicar como que você vai ter acesso a esse assistente aqui. O nome desse assistente aqui é Analista Meta Ads. Você vai dar as informações para ele das suas campanhas e ele vai fazer uma análise completa para você das suas campanhas e você vai apenas aplicar, né, com inteligência aqui o que ele vai te direcionar. Eu tirei aqui um print de uma campanha que rodou ontem, tá bom? Aqui é o print. E aí eu vou pedir para ele aqui, ó. Quero que você analise esses resultados e me diga quais pontos posso melhorar. E aí, quando eu mando o print, né, ele vai te dar um direcionamento aqui de qual período, vai te perguntar qual o ticket médio do seu produto, vai te perguntar qual o valor de vendas que você tem feito, vai fazer aqui uma série de perguntas. Eu vou mostrar aqui para você, ó. Eu vou enviar aqui. E aí ele vai dizer assim, ó, sou analista de métricas do Meta Ads e antes de iniciar a análise padronizada, preciso que você me informe alguns dados, ó. Qual foi o valor total vendido através dos anúncios, qual o valor do produto do serviço vendido, qual o objetivo principal, qual o período analisado. Aí eu vou responder ele aqui. Eu já tenho esses dados aqui guardados, ó, só para facilitar para a aula, tá bom? E aí eu vou colocar lá para ele. E foi no dia 25 de junho. E aí eu vou mandar aqui para ele. Então ele responde aqui, ótimo, já temos alguns dados importantes para concluir a análise e entregar um diagnóstico completo. Ainda preciso do valor investido em anúncios. Vou mandar o print para ele de novo, porque ele não viu aqui no print. Segue o print do gerenciador. Bom, e aí, ó, ele já vai dar um resultado. Lembrando que esse agente aqui, ele foi treinado por mim, né? E ele segue um padrão de análise, tá ok? Ó. No dia 25 de julho foram investidos R$ 110 em 8 campanhas de engajamento no WhatsApp, resultado de 19 conversas, 7 fechamentos, R$ 824 vendidos, ticket médio do produto de R$ 85. E isso representa um CPA de R$ 6, ou seja, o custo médio, né, de R$ 6 por mensagem, tá bom? E aqui ele faz uma análise, ó, CTR, taxa de clique, média 1,78, pico de 2,88, a campanha 7, né? A análise que ele fez aqui, ó, é acima da média, referência de engajamento, né, 1,5, normalmente essa é a média. Custo por clique e o CPM médio está R$ 18. O CPM, custo por 1.000 impressões, está R$ 13,27. Campanha 7 está alto, né, que está 27, indicando um público mais competitivo. Frequência está 1,2, muito baixa, reforçamos aí aumentar um pouco a frequência, né? Só que é público aberto, então não vou aumentar. Alcance versus impressões, e aí aqui ele faz a análise, ó. Identificação de problemas versus oportunidade. Baixa frequência, falou aqui. Campanhas antigas desativadas podem conter aprendizados e avaliar a retenção, né? Exemplo, a campanha 5, né? Então ele está dizendo aqui que poderia estar
reativando algumas campanhas antigas. Conversões baixas e aumento das campanhas. Ó. Na campanha 6, teve só uma mensagem. Teste de novos criativos e mensagens mais claras. Ou seja, tá pedindo para eu testar novos criativos na campanha 6. E aí ele faz aqui algumas recomendações. Ó. Aumentar a frequência de algumas campanhas, escalar campanhas com melhor custo por resultado, tipo a 5. Testar novos criativos, entendeu? Refinar os públicos na campanha 7 e avaliar o funil lá no WhatsApp, né? Então aqui ele faz toda essa análise, né? E aqui ele já dá os próximos passos aqui pra gente, ó. Você seguindo esse direcionamento dele aqui, as suas campanhas vão ter ali o melhor desempenho, tá ok? Então aqui, com a ajuda desse assistente, você vai conseguir ter uma assertividade muito grande nas suas análises aí do Meta Ads, tá ok? Das suas campanhas. E no final do vídeo eu vou dizer como que você vai fazer para você ter acesso ao nosso assistente de análise do Meta Ads. E o sétimo ponto, enfim, chegamos na recomendação de quanto investir em anúncios para negócios locais. Então, depois de atender mais de 20 clientes de negócios locais nos últimos 3 anos, eu cheguei à conclusão que o mínimo que você precisa investir para você ter um bom resultado durante o seu mês é no mínimo R$600 por mês em anúncio online. Se você investe menos do que isso, os resultados eles tendem a ficar bem fracos. Então, o mínimo aí seria R$600 por mês, daria aí uma média de R$20 por dia, tá ok? Porque quanto menor for o orçamento que você investe, maior vai ser a precisão de segmentação. Aí você fica muito limitado. Eu falei para você que eu comecei investindo 300, eu tive clientes que já investiram 300 e tiveram bons resultados. Mas a gente precisa ser bem assertivo no público, no criativo, na copy, entendeu? Ao longo da minha jornada eu pude perceber que 600 é o ponto ideal para começar, para estar tendo mais resultado de forma mais acelerada, tá ok? E o oitavo e último ponto é meta de retorno sobre o investimento, que a gente chama de ROI. Um objetivo interessante para você começar no mundo dos anúncios online seria um ROI, um retorno sobre o investimento, de 100%. Por exemplo, você investe R$1.000 em anúncios e retorna em vendas para você R$2.000. Você teve um retorno sobre o investimento de 100%. A partir disso, que você começa a ter pelo menos 100% de retorno sobre o investimento, você vai começar a poder escalar o seu negócio, né, para ter mais retorno. Eu mostrei aqui para você um cliente que já investiu mais de R$20.000 em anúncio em uma única campanha. Então, o retorno sobre o investimento dele está muito mais do que 7%. Normalmente, ali em torno de, o ROAS, no caso, né, de 7 a 8, entendeu? Isso tem muita margem para a escala. O mínimo que você deve buscar inicialmente é 100% sobre o retorno do seu investimento. Investiu 600, volta 1.200. Investiu 1.000, volta 2.000. 2.000, volta 4, 5.000. Então, esse deve ser um número saudável que você deve estar buscando, porque a gente sabe que existe ali, às vezes, se você tem um produto físico, né, você não vai ter ali 100% de lucro, né? Eu estou falando lucro sobre o investimento de anúncio, né, porque ainda tem outros fatores, tem imposto, tem funcionários, tem gasto com matéria-prima, tudo isso influencia aí na sua operação, mas eu estou falando exclusivamente sobre os anúncios, tá ok? Então, 100% de retorno sobre o investimento do anúncio é o ideal que você deve buscar inicialmente. E uma dica extra, que eu não ia falar, mas eu vou falar para você, é evite loucuras no tráfego. Não invente de querer colocar muito dinheiro inicialmente achando que você vai acertar logo na oferta, no público, na copy, no criativo, e você vai ficar rico de uma hora para outra. Esse é o maior erro que você pode cometer inicialmente. Segue todos esses passos aqui, todos esses pontos que eu falei aqui no vídeo, que eu tenho certeza que você vai ter bons resultados, resultados constantes, resultados significativos dentro dos anúncios online. Mais importante do que a velocidade é a direção que você está indo. Então, quando você faz o que tem que ser feito do jeito certo, de forma constante, como eu te falei aqui nesse vídeo, com certeza os resultados vão vir. E se você seguir esse plano que eu te mostrei, com clareza de orçamento, respeitando o tempo das campanhas e sem pular as etapas, você pode sim vender muito, vender todos os dias, mesmo começando com baixo orçamento. O que importa não é quanto você investe, e sim como você investe. E é claro que se você quiser se aprofundar mais sobre o universo dos anúncios online, quiser aprender mais estratégias, mais conteúdo mais aprofundado, você pode estar entrando para a nossa comunidade Master Ads, que é a minha metodologia de criação de anúncios para donos de pequenos e médios negócios. Lembrando que a gente está com uma promoção exclusiva aqui para o YouTube, tá bom? Você chegou até aqui nesse vídeo, tem um link promocional aqui embaixo. Você pode estar
acessando nossa página. Se fizer sentido para você, se você quiser se aprofundar em mais conteúdos como esse aqui de anúncio online, alavancar os resultados da sua empresa, é só vir para a nossa comunidade, tá ok? E para você que ficou até o final, para você ter acesso gratuitamente ao meu assistente de análise de métricas, vai lá no meu Instagram e digita assistente Master Ads, que eu vou te enviar o assistente para você estar analisando suas métricas gratuitamente, tá bom? Lembrando que isso é só para quem está dentro da comunidade, mas eu estou te dando de bônus aqui para você que ficou até o final. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos junto vender com estratégia.